Fala aí, meu povo da 3006. Hoje eu vim aqui, trazer um presentinho adiantado de Natal para vocês, hein? Que é, nossa revisão da AV do quarto bimestre. Eu sei, vocês passaram aí pelo Enem, então agora a gente vai fazer uma revisão para ajudar vocês. Sei que o nosso conteúdo é um pouco grande, mas eu vou explicar bem resumido para vocês para facilitar na hora da prova. Primeiro, a gente vai falar sobre a biosfera e suas visões, depois de alguns dos ciclos biogeoquímicos e, por fim, das relações ecológicas. Então, a gente começa pela biosfera. O que é a biosfera? A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas existentes. Então, qualquer ecossistema que você for estudar, ele vai estar dentro da biosfera. E a biosfera ela se divide em três, que é a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. A atmosfera ela é formada pelo conjunto de gases, oxigênio, ozônio, enfim, todos os gases que formam a atmosfera. A hidrosfera é o conjunto do corpo hídrico, ou seja, água, qualquer tipo de água, é mar, lago, oceano, todo o corpo hídrico está na hidrosfera. Enquanto isso, a litosfera, que é a terceira, é aquela que sobra, lembra? Qual é a que sobra? É que é formada pela crosta terrestre e pela parte superior do manto. E aí a gente já entra nos ciclos biogeoquímicos. O primeiro ciclo, que eu acho mais fácil, é o ciclo da água. Então a gente tem aqui a água armazenada nos oceanos, ela evapora e condensa nas nuvens. Depois ela precipita e volta o ciclo novamente. Mole. Então esse é o ciclo mais fácil que vocês têm. Depois a gente tem esses dois ciclos aqui que eu uni para ficar mais fácil de entender, que é o do carbono e do oxigênio, porque eles estão intimamente relacionados. Por quê? Para que a gente precisa do oxigênio? Para respirar. Quando a gente respira, a gente não libera gás carbônico? Então, obrigatoriamente, a gente está liberando o carbono. Então, coisas que eu acho importante da gente falar. O que libera gás carbônico para o meio ambiente? Além da respiração dos seres vivos, a gente tem combustão, qualquer tipo de combustão, seja fogo de carro, seja fumaça de carro, fumaça de indústria, tudo isso libera gás carbônico. Então, todo esse gás carbônico que está aqui, solto no ambiente, os vegetais são responsáveis por captar. Eles pegam esse gás carbônico na fotossíntese e liberam o oxigênio para a gente poder respirar. Então, um problema ambiental que a gente tem são as queimadas. Qual o problema das queimadas? A gente tem dois problemas. Primeiro, você está fazendo combustão, ou seja, liberando mais gás carbônico. E dois, está perdendo vegetal, que é o único ser vivo capaz de transformar o gás carbônico em oxigênio. Então, você perde duas vezes. Então, basicamente, são essas coisas que eu acho importantes nesses dois ciclos. E a gente vai para o próximo, que é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio ele é muito importante para a nossa formação, porque eles formam as nossas proteínas e os nossos ácidos nucleicos. Sendo que o nosso problema o nitrogênio a gente só encontra ele no ambiente em forma gasosa, sendo que nenhum ser vivo, os seres vivos não estão com a capacidade de incorporar esse nitrogênio. Então, o que acontece? Esse nitrogênio está solto aqui em forma gasosa, algumas bactérias, chamadas de bactérias fixadoras, elas pegam esse nitrogênio e fixam ela no solo, transformando em amônia. Essa amônia ela fica presa nas raízes das plantas, depois ela é transformada em nitrito e nitrato. Para ela voltar para o ambiente, existem bactérias desnitrificadoras, que pegam esse nitrato, transformam de volta em nitrito, amônia e depois em nitrogênio novamente gasoso. Como é que nós vamos conseguir adquirir esse nitrogênio? Essa é a parte mais incrível. Quando a amônia ficou presa aqui nas raízes dos vegetais, se algum indivíduo, por exemplo, a vaca, foi lá comer o capim e a gente vai comer um bife, a gente já vai estar ingerindo esse nitrogênio. Ou se a gente pegar uma salada, uma alface e tiver, a gente já vai estar adquirindo esse nitrogênio. Então, é dessa forma, pela cadeia alimentar, que a gente vai estar ingerindo o nitrogênio. E aí a gente chega nas relações ecológicas. Nós temos dois tipos de relação ecológica, que é intraespecífica e a interespecífica, que pode ser harmônica ou desarmônica. Vou avançar o slide para a gente explicar mais fácil com os exemplos para vocês conseguirem visualizar. Então aqui a gente tem a intraespecífica harmônica. O que é intraespecífica, Gabriel? Calma, galera, vou falar. A intraespecífica é que acontece entre mesma espécie. Então, se acontece entre mesma espécie, tem que ser intraespecífica. E para ser harmônica,
as duas têm que se beneficiar, tá? Ou uma se beneficia e para outra é indiferente. Então aqui a gente tem, ó, colônia. O que é colônia? Eles estão ali aglomerados e todos eles se ajudam. E a gente tem a sociedade. Qual é a diferença de sociedade para colônia? Na sociedade, a gente tem divisão de trabalho. Cada indivíduo tem a sua função. Na colônia, não. Tá todo mundo ali para se ajudar e vida que segue. Aqui, não. Cada um tem a sua função específica para ser desenvolvida. Enquanto isso, nas intraespecíficas, desarmônicas, mas entre mesmo indivíduo tem desarmônico? Lógico. A gente tem o canibalismo. Aqui eu estou dando o exemplo da aranha, que algumas aranhas fêmeas, depois do ato sexual, ela come o macho. Mas eu dei aquele exemplo na sala, lembra da ilha deserta, se você ficar preso, não tiver alimento? Então, tu vai lá, corta um pedacinho da perna, faz um bifezinho e come. Isso é canibalismo. Por quê? Você vai estar comendo a sua própria espécie. Então isso é canibalismo. Enquanto a competição intraespecífica, porque a competição pode ser tanto intra quanto inter, mas a inter a gente fala depois. Aqui na intra, a gente tem que pensar, por que existe competição? Pode ser por causa de espaço, pode ser para ver quem vai ser o macho alfa do local, pode ser por causa da fêmea. Então, aqui inclusive a gente tem um exemplo do leão. O leão pode ser por vários motivos. Um deles é para ver quem vai ser o macho alfa. Então, vamos passar. Por que ela é desarmônica? Porque alguém vai ter prejuízo. Aqui na aranha, o macho óbvio vai ser prejudicado porque ele vai morrer. E aqui o leão que perder também vai estar sendo prejudicado, né? Então, por isso, é desarmônica. E a gente entra nas interespecíficas, que são entre indivíduos de espécies diferentes. Nas harmônicas, que são onde os dois são beneficiados. Ou apenas um deles, para o outro sendo nulo. Então a gente tem aqui o mutualismo. O mutualismo, aí eu dei o exemplo ali dos insetos e dos vegetais. O que acontece? Quando ela vai ali, vai comer, ela pega ali, se alimenta do néctar, beleza. Mas quando ela vai para o outro, ela leva o pólen. Ou seja, o inseto acaba fazendo a reprodução desse vegetal. Então, para o inseto é bom porque ele está se alimentando, e para o vegetal é bom porque ele está se reproduzindo. Aí a gente fala de comensalismo. O comensalismo, ele é bom para um e para o outro é indiferente. Então eu dou aqui o exemplo do tubarão das rêmonas. O que acontece? A rêmona, ela se gruda nessa parte de baixo aqui do tubarão, ó, tá vendo? Por ventosas. Quando ela se gruda, para o tubarão é indiferente. É como se ele estivesse dando uma carona. Ele já está ali nadando mesmo, então para ele não faz diferença. Quando ele se alimenta, não sobram os restos, porque ele não consegue comer tudo. Esses restos, as rêmonas se alimentam. Então para a rêmona é bom, porque ela se alimenta, porque ela não é tão grande, ela não ia conseguir predar. Para o tubarão é indiferente. Então é interespecífica, harmônica. E por fim a gente tem a protocooperação, que é quando os dois se ajudam, sendo que para os dois é indiferente. Aí eu dei o exemplo do pássaro palito com um crocodilo. Lembra que eu falei na sala que exatamente por causa do nome palito, igual palito de dente, o crocodilo fica ali, ó, com o bocão aberto depois de comer, ele vai ali, ó, e vai palitando o dente dele, limpando, pegando todos os restos. Por que é bom? Para o passarinho, ele está se alimentando sem ter muito esforço, e para o crocodilo, ele não fica com aqueles restos ali, podendo ter algum problema na boca. Então, para os dois é bom. Ah, e se não acontecer? Se não acontecer, para eles é indiferente. Por quê? Porque o pássaro vai se alimentar de outra coisa e o crocodilo vai dar um jeito de tirar aquilo. Mas quando tem os dois, para eles é perfeito. Então essa é a protocooperação. E a gente entra nas desarmônicas interespecíficas, ainda entre espécies diferentes. Só que agora alguém vai sair prejudicado. A primeira é competição. A competição, como a gente já falou também em sala, também pode ser por vários motivos. Um deles é por conta de alimento. Aqui ó, a gente consegue ver a hiena e os abutres. Os dois comem restos, eles comem carcaça, por exemplo. O leão foi lá e caçou. Ele comeu ali o filé mignon, o resto ele não interessa. Então, depois quem vai competir? Eles dois ali, ó, a hiena e o abutre, para ver quem vai ficar com aquela carcaça. Tá? A competição eu já falei, agora a gente vai para predatismo. Predatismo é justamente, vamos pensar assim, numa linha sucessória, o que vem antes da competição. Por quê? O mais forte vai caçar. Então, se ele está caçando espécies diferentes, predatismo. E por último, a gente tem o parasitismo, tá? O parasitismo, a gente tem exemplos nossos, né? Que tem a tênia, tem a lombriga. Pro
Pro parasita é maravilhoso, porque ele está ali se aproveitando dos nutrientes. Enquanto pro hospedeiro é ruim. Então, se você for observar, todas essas, um não se dá bem e o outro se dá. Por isso que ela é desarmônica, porque um vai ter benefício e o outro não. Então, galera, agora, ó, fechou. Agora vocês não podem nem tirar nota ruim, hein? Valeu!